Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre juros, um elemento fundamental do mercado financeiro. Bom, em todos os mercados, as mercadorias têm o seu preço, o seu custo. No mercado financeiro, como eu já falei no vídeo anterior, a mercadoria que circula é dinheiro, ou melhor, recursos financeiros. E o custo desses recursos financeiros são os juros. Essa é a definição mais clara de juros, é o custo do dinheiro no tempo. Bom, justamente por ser o custo do dinheiro no tempo, uma taxa de juros sempre tem duas facetas. Uma faceta de montante e uma faceta de período de capitalização. O que isso quer dizer? Ela sempre vai estar apresentada como um valor percentual por período. Por exemplo, taxa de juros do cartão de crédito, 8% ao mês. Taxa Selic, 10,75% ao ano. Quer dizer, esse montante de 8%, de 10,75%, qualquer que seja a taxa, vai ser capitalizada por período. Isso significa que tudo mais constante, numa operação de maior valor financeiro, incidem mais juros. E também tudo mais constante, numa operação onde incidem juros que dure mais juros vão ser cobrados no final. Naturalmente, como os juros são o preço de uma mercadoria, eles são estabelecidos em regra pela lei da oferta e da demanda. Isso significa que quando tem muita mercadoria, quando a oferta é muita, o preço é baixo. Então, quando existem muitos recursos financeiros disponíveis, os juros são baixos. Quando há poucos recursos financeiros disponíveis e muita demanda por esses recursos, o preço sobe, os juros são altos. Por isso que se diz que uma taxa de juros de uma economia é uma taxa de equilíbrio, porque ela equilibra os interesses dos tomadores de recursos e dos aplicadores de recursos. Afinal, nós já sabemos que esses dois polos são os polos que transacionam recursos financeiros. Os aplicadores são os que disponibilizam recursos financeiros e os tomadores os que pegam os recursos financeiros por esse preço que são os juros. Se as taxas de juros de uma economia estiverem em desequilíbrio, vão acontecer desajustes da seguinte forma. Se os juros estiverem muito baixos, desequilibradamente baixos, vai haver muito interesse dos tomadores em pegar recursos, porque o preço, os juros que eles vão pagar são baixos, mas não vai haver interesse dos aplicadores de colocar esse dinheiro para render no mercado financeiro, porque a remuneração vai ser baixa. Já se os juros estiverem muito altos, o que vai acontecer? Vai ter um interesse dos aplicadores de recursos em disponibilizar esses recursos no mercado financeiro, mas não vai haver interesse dos tomadores de pegar, porque o custo vai estar muito alto. É bom lembrar que nem todos os títulos financeiros disponíveis no mercado financeiro rendem juros. No último vídeo eu comentei sobre títulos de propriedade e títulos de dívida. Os títulos financeiros que rendem juros são os títulos de renda fixa, ou os títulos de dívida, que é basicamente quando se empresta dinheiro para alguma instituição. Por exemplo, quando você coloca dinheiro numa poupança ou num CDB de um banco, você basicamente está emprestando dinheiro para o banco. Quando você compra uma debenture, você está emprestando dinheiro para uma empresa não financeira. Quando você compra títulos públicos, você está emprestando dinheiro para o governo. E existem vários outros títulos de renda fixa, como por exemplo LCI, LCA, CRI, CRA, enfim. E são esses aí que rendem juros. Aí, pessoal, o que acontece? Quando a gente aplica recursos num título de renda fixa, um título de dívida de uma instituição financeira, basicamente a gente está emprestando dinheiro para essa instituição financeira, que vai pegar esse dinheiro e vai reemprestar para um novo cliente. Aí ela vai pagar uns juros para a pessoa de quem ela pegou emprestado, e vai cobrar uns juros da pessoa para quem ela emprestou. Esses juros que ela cobra é mais alto do que os juros que ela paga. Essa diferença é que se chama spread bancário. É aí que surge essa figura do spread bancário, que é componente da principal linha de receita das instituições financeiras, tipicamente os bancos. Esse spread bancário, a diferença da taxa que ele recebe de juros para a taxa que ele paga de juros, surge justamente dessa intermediação de recursos, da intermediação que se chama direta, onde ele pega recursos com uma parte e empresta esse recurso para outra parte, e esse spread ele incorpora várias coisas, como por exemplo, incorpora a taxa básica de juros, incorpora a taxa de inadimplência, incorpora o custo da instituição, o custo de funcionamento da instituição,
e incorpora o lucro. Afinal, uma instituição não vai trabalhar basicamente para pagar seus custos, ela precisa de lucro. E o que significa dizer que o spread bancário incorpora a inadimplência? Sempre que uma instituição pega recursos emprestados com um cliente e empresta esses recursos para outro cliente por um preço mais alto, ela fica correndo risco de crédito sozinha. Por quê? Se aquele cliente para quem ela emprestou não pagar, ela tem a obrigação de saldar a dívida com aquele cliente de quem ela pegou emprestado. Então, o risco do calote é dela. Então, justamente tendo em vista que sempre existe alguma inadimplência, ela naturalmente já vai embutir isso na taxa de juros que ela cobra. E assim, existem várias taxas de juros que são praticadas no mercado financeiro, mas existem certas taxas que balizam todo o mercado financeiro, como por exemplo, taxa Selic, taxa TLP, que é a taxa de longo prazo dos empréstimos do BNDES, a TR, taxa referencial, usada para indexar o rendimento da poupança pela inflação, que hoje em dia está sendo zero. Enfim, existem várias taxas nacionais e internacionais que balizam todo o mercado, que vão servir, então, de referência para esses diversos contratos com diversas taxas que vão atuar no mercado financeiro. E, por padrão, quando uma instituição empresta recursos financeiros, normalmente o spread bancário é maior quanto menor o porte daquele cliente que está pegando emprestado. Ou seja, para clientes de maior porte, os juros de um empréstimo são menores. Para um cliente de menor porte, os juros são maiores. Isso naturalmente reflete a questão da inadimplência e do risco de um empréstimo. Quanto maior o porte de um cliente, existem mais garantias, a empresa é mais conhecida, se encontra mais fácil, você pode fazer uma cobrança de créditos mais facilmente. Eu vou mostrar na tela um relatório do Banco Central, publicado mensalmente, das estatísticas monetárias e estatísticas de crédito, só para a gente dar uma olhada. Bom, então aqui a gente tem nessa tabela 19 desse arquivo das estatísticas monetárias de crédito, as taxas médias de juros por modalidade dos recursos livres para pessoas jurídicas. Então aqui a gente tem várias modalidades: desconto de cheques, antecipação de fatura de cartão, capital de giro, conta garantida, cheque especial. Tem a tabela 19, a tabela 19A continua com algumas outras modalidades. Então aqui tem vendor, compra, aquisição de veículos, e na tabela 19B termina, e aqui a gente pode ver que cartão de crédito, financiamento de importações, no total capitalizado por ano dos recursos livres para pessoas jurídicas, em média, aqui para dezembro de 2021, esse é o relatório de janeiro relativo a dezembro, então, em média, 20% de juros cobrado em todas as operações para pessoas jurídicas. Na tabela 20, a gente tem para pessoas físicas, também recursos livres por modalidade, cheque especial, consignado, crédito pessoal, aqui a continuação, aquisição de veículos, e no total, em dezembro de 2021, então 45,1% de juros ao ano é a taxa média. Então, por esse relatório fica bem claro que os juros cobrados de pessoas físicas são bem maiores, mas isso tem uma razão, como eu comentei, a questão da inadimplência, do risco de crédito. É muito mais fácil recuperar dívidas de pessoas jurídicas de maior porte do que de pessoas físicas de porte muito menor. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da página do Banco Central, onde vocês podem encontrar esses relatórios das estatísticas monetárias e de créditos que são publicados mensalmente. Era isso que eu queria falar hoje, e se você quer aprender mais sobre o mercado financeiro, se inscreva no canal Dicionário do Mercado.